saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite para todos. Novamente estamos na presença de Deus para meditarmos na Sua Palavra, para lhe prestarmos culto, adoração, darmos louvores, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida de cada um que já está conectado, que já está na nossa companhia, comunhão, para juntos buscarmos ao Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que está no controle e no domínio de todas as coisas. Então nós vamos fazer uma oração nesse momento. Nós vamos orar ao nosso Deus, vamos invocar o seu nome, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, e é o Deus do impossível. Então vamos fazer uma oração, você na sua casa ou aqui, feche seus olhos, vamos orar a Deus em nome de Jesus. Pai querido e santo, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de servir. Obrigado pela Tua paz consoladora, pela Tua paz que conforta os nossos corações, que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Obrigado porque todas as coisas estão sob o Teu controle, Senhor. Obrigado porque nós somos Teus, nós somos o Senhor, nós fomos comprados com o sangue do Teu Filho naquela cruz. Obrigado pelo novo nascimento, operado pelo Teu Espírito Santo, e que essa palavra, Senhor Deus, ela faça toda a diferença na nossa vida. Encha a nossa vida com o Teu Espírito Santo, nos usa poderosamente para o louvor da Tua glória, e que vidas sejam convertidas, Senhor, nessa noite, ou os que ouvirão pela manhã ou à tarde. Que o Senhor toque em cada coração e nos mostre, Senhor Deus, a nossa maior necessidade. Em nome de Jesus Cristo é que oramos agradecidos. Amém. Amém. Glória a Deus, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Facebook, Francisco Leal. Hoje nós estaremos falando sobre o novo nascimento. É necessário nascer de novo, você precisa nascer de novo. Então veremos o que Jesus Cristo tem para nos ensinar. Fundamentado em João capítulo 3, do versículo 1 ao 15, o que nosso Senhor Jesus tem para nos ensinar nessa noite. Então eu convido você a juntos lermos a palavra e meditarmos essa noite em João 3, 1 ao 15. Ele diz aqui, a partir do versículo 1: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O
O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Eu quero que você entenda nessa noite que a nossa maior necessidade é nascer de novo. Jesus Cristo, ele vai nos ensinar nesse texto que o novo nascimento ele é imprescindível, indispensável para todos os seres humanos. Quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Como Jesus disse para Nicodemos, nem poderá ver o reino dos céus. E João, o apóstolo que escreveu esse texto, ele nos apresenta como aquele que vai encontrar-se com Jesus para ouvir essa palavra sobre o novo nascimento, como entre os fariseus, Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu. O fariseu era um dos principais grupos de religiosos da época. O farisaísmo era uma seita religiosa. Eles se consideravam mais santos do que os outros. Eles procuravam obedecer a lei nas suas minúcias, mas queriam ser salvos pela prática da lei. E se tornavam apenas meros religiosos. O que mostra, quando Jesus diz que ele tem que nascer de novo, para Nicodemos, que ser apenas um fariseu, ou seja, ser um mero religioso, não faz com que a pessoa entre nos céus. Quantas pessoas que têm uma denominação religiosa, que até fazem parte de alguma igreja, tem alguma religião, e acham que só porque eu sou um evangélico, porque eu sou católico, sou espírita, porque eu sou budista, as pessoas acham que serão salvas só porque possuem uma mera religiosidade. Mas não é bem assim que a palavra de Deus nos ensina. Não é só pelo fato de eu ser um fariseu, como Nicodemos era. Então, só pelo fato de eu possuir uma religião, fazer parte de uma religião, de uma denominação religiosa, isso não me dá acesso aos céus. A Bíblia diz que esse homem chamava-se Nicodemos e ele também era um dos principais dos judeus, no versículo 1. Ele era um dos principais dos judeus porque ele era uma pessoa importante, ele fazia parte do Sinédrio, como a gente vai ver lá em João capítulo 7. O Sinédrio era o Supremo Tribunal dos Judeus, composto de 70 pessoas e também o sumo sacerdote. E Nicodemos fazia parte desse Sinédrio, do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele era uma pessoa muito importante, era uma pessoa de posição. Mas só pelo fato dele ser uma pessoa importante, uma pessoa de posição, isso não lhe dava acesso aos céus. Porque não é o status social que levará as pessoas ao céu. A pessoa pode ser a pessoa mais importante dessa terra,
isso não lhe dá acesso aos céus. A pessoa pode ser poderosa, a pessoa pode ser o presidente, o governador, pode ser prefeito. Só o título em si não levará ninguém aos céus. Nicodemos era uma pessoa de posição. A pessoa pode ser um doutor, a pessoa pode ser um advogado, a pessoa pode ser um juiz, pode ser um funcionário público dos melhores. O título não quer dizer nada perante Deus. Ninguém entrará no céu por causa da sua posição social, por ser uma pessoa importante. A pessoa não entrará no céu por ser um mero religioso, por ser uma pessoa importante, uma pessoa de posição. Nicodemos, ele era um fariseu. Se fosse por conta de estar bem vestido, se fosse por questão de procurar seguir as minúcias da lei, os fariseus, eles seguiam as regrinhas, todas as regras, eles até acrescentavam além das escrituras regrinhas extras, para provar que eram melhor do que os outros. E nem por isso eles eram salvos. E ele era um homem do Supremo Tribunal dos Judeus. Era uma pessoa de posição, era uma pessoa importante. Mas nem por isso ele era salvo. E a Bíblia diz no versículo 2 de João 3 que de noite ele foi ter com Jesus. Por que ele foi de noite? Certamente por ser um fariseu do Supremo Tribunal, uma pessoa importante. E ao encontro de Jesus era algo que poderia trazer confronto com o seu grupo. Talvez ele poderia estar envergonhado, com medo do que as pessoas iriam ficar sabendo, como muitas pessoas hoje, que não decidem seguir Jesus por vergonha, querem seguir Jesus de maneira oculta. Ele foi de noite ter com Jesus e ele não queria ser visto, ele queria ter esse encontro a sós com Cristo. Então ele não queria revelar a sua fé, ele não queria publicar a sua fé. E a Bíblia diz que ele chegou e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele chama Jesus de mestre. E ele diz: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ou seja, ele tinha conhecimento, apenas cognitivo, apenas intelectual, de Deus. Então só ter o mero conhecimento, ter informações religiosas, informações bíblicas também não dá acesso aos céus. Você pode ter lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes. Só ler a Bíblia, só ter mero conhecimento das Escrituras não levará ninguém aos céus. Ele sabia que Jesus era o mestre. Quantas pessoas que sabem que Jesus é mestre? Quantas pessoas que sabem que Jesus é o Salvador? Quantas pessoas que sabem que Jesus é o único Senhor? Quantas pessoas que sabem que Jesus morreu na cruz? Quantas pessoas que sabem que a Bíblia é a palavra de Deus? Que sabem, porque alguém já informou que Jesus vai voltar. Ou seja, há muita inteligência, há muita informação intelectual acerca das Escrituras Sagradas. Nicodemos, ele conhecia, ele sabia que Jesus era um mestre, ele ouvia os seus ensinamentos e ele tinha visto os sinais que Jesus fazia e ele disse: olha, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Então, apenas ser um mero espectador de sinais, apenas saber sobre Jesus Cristo, saber sobre Deus, sobre a Bíblia, ficar ouvindo e gostar de ouvir, ser amigo do Evangelho, isso não dá acesso aos céus. Ninguém entrará nos céus por ser uma pessoa religiosa, por ser uma pessoa importante. Nicodemos, ele era um homem rico também. Ninguém entrará nos céus por ser uma pessoa rica. Dinheiro não fará com que você entre no céu. Nós temos vários casos na Bíblia, como por exemplo do jovem rico,
que abandonou Jesus triste porque possuía muitas riquezas. Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Mais fácil passar um camelo por um fundo do agulho do que um rico entrar no reino dos céus. Então o dinheiro não compra salvação. A pessoa ser importante, isso não fará com que Deus se agrade da sua importância, do seu status social. Às vezes a gente consegue coisas aqui nessa terra, né? Nós conseguimos acessos, né? Nós conseguimos entrar em vários lugares, viajar, né, para determinados países. Nós, através da nossa posição, do dinheiro, você desfruta, né, de tantos prazeres dessa terra, mas isso não te levará aos céus. Quando Nicodemos começou a lhe falar, né, sobre os sinais que Jesus fazia, que ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele, a isto Jesus respondeu no versículo 3: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus deixou bem claro para Nicodemos, um homem importante na sua época, de que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus, não pode nem ver o reino dos céus. E o interessante é que no versículo 4, Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem nascer sendo velho? Ele era velho também, ou seja, já uma pessoa de idade. Ele não era um cara mais novo, Nicodemos. Ele já era uma pessoa experiente. E ele se questiona: como é que eu posso nascer sendo velho? Como é que eu vou voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele achava que Jesus estava falando do novo nascimento em uma ótica material, física. Mas Jesus não estava ensinando sobre o novo nascimento, né, no sentido material. Ele estava ensinando no sentido espiritual, como nós vamos ver mais na frente. E eu quero dizer para você que não importa se você é velho ou se você é novo, se você é criança, se você é adolescente, jovem, adulto ou idoso, você precisa nascer de novo. E esse novo nascimento, ele não é como Nicodemos estava pensando no sentido natural, de voltar ao ventre da materna. E Jesus não está falando de novo nascimento aqui como reencarnação. Porque a Bíblia não ensina reencarnação. Reencarnação, o que é reencarnação? É você morrer e voltar a viver no corpo de outra pessoa. Isso é espiritismo, isso é doutrina de Allan Kardec. O que a Bíblia ensina é novo nascimento, é ressurreição espiritual. Ou seja, nós vimos ontem na live que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus nos vivificou, Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus. Então é uma ressurreição espiritual que acontece, onde nós passamos a viver espiritualmente. Nós que antes estávamos separados de Deus, nós que estávamos condenados, nós vimos ontem, sem Deus e sem Cristo, mortos nos nossos delitos e pecados, e aí através do poder do Espírito Santo nós somos regenerados, nós nascemos de novo. Por isso que no versículo 5, Jesus responde mais uma vez para Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito, há várias interpretações aqui. Há quem ensine que essa água signifique a placenta, né? Quando o bebê é gerado, né, no ventre da sua mãe, ele fica numa bolsa com água. Aí há quem diga que essa água que Jesus está falando é a placenta, né, onde ele está envolto por água. E aí ele precisa, né, nascer dessa água a primeira vez e nascer do Espírito a segunda vez, por obra do Espírito Santo. Há quem ensine que essa água aqui, em João capítulo 3, versículo 5, representa o batismo. Representa o batismo. Onde você se batiza, né, a primeira vez na água, e isso não é suficiente para te salvar.
Você precisa ser batizado com o Espírito Santo, que é o novo nascimento. Mas eu acredito, à luz das Escrituras Sagradas, que essa água representa a palavra. Jesus disse em João 15,3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, ele diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 4, ele diz: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então veja que Paulo diz aqui em Tito 3:5 que o Senhor, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, ele compara essa salvação a um lavar, a uma lavagem, interna que o Espírito Santo faz em nós. E como é que acontece essa lavagem? Pela palavra. Ele nos regenera pela palavra. É tanto que em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26, Paulo diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, Paulo fala que Cristo, ele nos lava pela palavra, e ele compara essa palavra a uma água. Então é uma água viva. A palavra de Deus é como se fosse um instrumento, um bisturi na mão do Espírito Santo para transformar o nosso coração, para operar o nosso coração, para nos dar um novo coração, para regenerar o nosso coração. Então nós estávamos mortos e mediante o ouvir a palavra, nasceu fé no nosso coração. E o Espírito Santo aproveita essa evangelização, essa pregação do Evangelho, e ele transforma a nossa vida, ele regenera o nosso coração, ele nos dá um novo coração. Então quando Jesus diz: em verdade te digo, no versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, está falando através da salvação que acontece por obra do Espírito Santo, mediante a palavra, o ouvir a palavra de Deus. Então o Espírito Santo aproveita a palavra que nós estamos ouvindo e regenera o nosso coração. Foi assim que nós fomos salvos. Ao ouvir essa palavra, o Espírito Santo regenerou o nosso coração, ele nos deu um novo coração. E essa operação, ela acontece internamente, é dentro de nós. Nós que antes éramos inclinados para o mal, fomos transformados, de dentro para fora. E veja bem que no versículo 6, Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, Nicodemos. Ou seja, quem nasceu a primeira vez através da relação sexual do seu pai e de sua mãe, nasceu da carne. Mas ele diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem nasceu a segunda vez, nasceu por obra do Espírito Santo. Então agora passa a ser um ser espiritual, um ser regenerado pelo Espírito Santo. Por isso, no versículo 7 ele diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo, Nicodemos. Porque não adianta você ser famoso, não adianta você ser religioso, não adianta você ser rico, não adianta você ser sábio, segundo os homens, ter inteligência, o conhecimento dessa terra. Não adianta você ter vivido muito, ser uma pessoa experiente, ser uma pessoa experimentada na vida. Não importa se você é velho, jovem, adulto, criança, importa-vos nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, Jesus está incluindo aqui todos os seres humanos. A nossa maior necessidade é de nascer de novo. Porque se nós não nascermos de novo, nós não herdaremos o reino dos céus. Nós não entraremos nos céus. Eu pergunto, você já nasceu de novo?
O Espírito Santo já regenerou teu coração. Você já é uma nova criatura. Você já é um filho de Deus. Você já se converteu de todo o seu coração. Esse novo nascimento que Jesus fala aqui é o mesmo, né, que Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17, quando ele diz: se alguém está em Cristo, novo nascimento é estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando a pessoa ela nasce de novo, as coisas velhas se passaram. Ela agora se une a Cristo pela fé e a velha vida se passou. Aquela velha vida passou. Deus apagou o nosso passado. Deus, através do novo nascimento, nos perdoou completamente. E nos purificou. Nos perdoou. E nos transformou em filhos de Deus. Por isso, importa-vos nascer de novo. Agora, como é que acontece esse novo nascimento? Jesus diz no versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Veja que esse novo nascimento ele acontece como a atuação de um vento. Jesus compara o Espírito a um vento que sopra onde quer. E a gente ouve a voz dele, mas a gente não sabe para onde vem nem para onde vai. É claro que no tempo de Cristo não tinha o conhecimento que nós temos hoje, né? No sentido de que a ciência se multiplicou. Nós sabemos hoje que existem os cataventos, né? Existem as birutas, né? Até nos aeroportos dá para saber de onde está vindo o vento, né? Para o avião, na hora de pousar, na hora de decolar, tem as birutas, tem os cataventos que mostram de onde está vindo o vento. Mas na época de Cristo não tinha, né, toda essa tecnologia. E por isso que ele diz: você ouve o vento, a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Porque é uma atuação sobrenatural. É uma atuação invisível. A obra do Espírito Santo ela é interna. E ela é sobrenatural. É por isso que muitas vezes tem pessoas que serão regeneradas pelo Espírito Santo no templo, ouvindo a palavra através da pregação lá do pastor. Outras pessoas serão regeneradas na sua casa, ouvindo alguém lhe evangelizar. Outras pessoas serão regeneradas, nascerão de novo, ouvindo a palavra pela rádio. Outras pessoas por uma live como essa, ouvindo essa pregação, o Espírito Santo poderá regenerar o seu coração. Outras pessoas receberão um folheto, né, bíblico, e a pessoa lendo aquele folheto, ela será regenerada. Outras pessoas através de um telefonema, através de uma mensagem no WhatsApp, né? Ou seja, Deus ele tem as suas várias formas de operar. O Espírito Santo ele sopra, ele está sendo soprado como um vento. E aí quando a pessoa ela nasce de novo, ela vai ser guiada por esse Espírito Santo. Ela vai ser guiada por esse Espírito Santo, vai viver na dependência desse Espírito Santo, que atuou no seu coração de maneira invisível e agora ajudará ela a praticar frutos visíveis no seu dia a dia. E aí Nicodemos, ainda com dúvida no seu coração, ele pergunta no versículo 9: como pode suceder isto? Nicodemos, ele sendo mestre em Israel, ele não sabia ainda como aconteceria o novo nascimento. E aí Jesus diz no versículo 10: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Para você ver como não adianta a pessoa ser um mestre, né? Ser conhecedor da lei, ser uma pessoa apenas ter uma formação teológica, ser um doutor, um PhD, né, nos livros seculares. Não adianta apenas a pessoa, né, ser sábio segundo os homens. Porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do homem espiritual, 1 Coríntios 2, porque ele parece loucura. Mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo,
e ele de ninguém pode ser discernido, porque nós temos a mente de Cristo. O ensino bíblico, ele se discerne espiritualmente. A palavra de Deus, ela não é compreendida de maneira natural, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é espiritual. Ela é espiritual. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos dar sabedoria, discernimento, para a gente compreender, para a gente entender a mensagem e absorver. Quando a pessoa é regenerada pelo Espírito Santo, que ela nasce de novo, ela passa a ver a vida com outro olhar. Antes, parece que há uma venda nos seus olhos, há uma cegueira total, há trevas. A pessoa não enxerga a verdade. Ela lê muitas vezes a Bíblia, mas ela não compreende. E quando ela interpreta de maneira distorcida, e aí vive, de maneira equivocada, porque ela não compreende as Escrituras. E Nicodemos, ele já era velho, já era um homem experiente, experimentado na vida, mestre em Israel, mas ainda não compreendia que precisava nascer de novo e como nascer de novo. Só que Jesus diz no versículo 11 para ele de João 3, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos. Jesus sabia o que estava dizendo. E testificamos o que temos visto. Jesus, tudo que ele ensinava era por experiência, porque ele ouviu do próprio Pai e ele trouxe essa revelação. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. O problema de Nicodemos é porque ele não aceitava o testemunho de Cristo. Ele não aceitava a palavra de Deus. O problema da maioria da humanidade é porque não aceita a palavra de Deus. É porque não aceita a verdade. É porque não se rende à verdade. A pessoa sabe que é pecadora. A pessoa sabe que precisa nascer de novo. A pessoa sabe que não entrará nos céus por suas boas ações, por suas boas obras. Que ela precisa de Jesus, que ela precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas ela permanece com o seu coração teimoso, com o seu coração duro. Muitas vezes, como Nicodemos, ela tem medo do que as pessoas vão pensar. Ela tem vergonha do que as pessoas vão pensar por causa da sua posição, por causa do seu status social, por causa do seu dinheiro, por causa do seu nível intelectual. É como uma pessoa que ela vai crescendo financeiramente, ela vai, ficando uma pessoa culta, sábia segundo os homens, e daqui a pouco ela começa a selecionar suas amizades. Ela não quer mais ser amiga, de pessoas que não sabem falar direito. Se a pessoa está rica, ela não quer mais ter amizade com uma pessoa pobre. Começa a fazer acepção, começa a se afastar de tudo e de todos, porque ela tem vergonha, porque ela tem medo do que os outros vão pensar. Da mesma forma, quando se trata de Cristo, a pessoa não quer publicar a sua fé, porque o que os meus amigos vão pensar, o que é que as minhas amigas vão pensar. Quantas pessoas que eu já evangelizei aqui em Lesbão Veloso, que já me falaram, não pastor, o que é que as minhas amigas vão pensar, o que é que os meus amigos vão pensar? Eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo. Não importa o que você tem que deixar, não importa quem você seja, você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito. E isso acontecerá mediante o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz no versículo 12, se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então houve um tempo lá em Números capítulo 21, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, que aquele povo que foi liberto por Moisés do Egito, e estava andando pelo deserto em direção à terra prometida, eles começaram a se tornar impacientes, a murmurar, porque Deus começou a prová-los.
E aí, diante daquelas murmurações, diante daquela impaciência, Deus enviou serpentes. Serpentes venenosas que começaram a picar eles. E muitos começaram a morrer, ficaram doentes. E aquele povo começou a clamar a Deus. Começou a pedir misericórdia. E para isso, Moisés foi o intermediador deles. E aí Moisés orou a Deus. E aí, Senhor, o que é que nós iremos fazer? Aí Deus mandou que aquele povo levantasse uma serpente. Que Moisés levantasse uma serpente de bronze, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente fosse curado, fosse sarado. E Jesus, ele pega esse texto lá do Antigo Testamento e traz para Nicodemos. Olha, Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Nicodemos, como ele era um mestre de Israel, conhecedor da lei, ele conhecia o Antigo Testamento. Ele sabia daquele episódio da serpente. Ele está dizendo, olha, assim como aquela serpente foi levantada, foi posta numa haste, o Filho do Homem também vai ser levantado. Ele está falando da sua cruz. Jesus Cristo foi crucificado, ele foi levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então todo aquele que olhasse para aquela serpente seria curado. E aquela serpente apontava para Jesus, simbolizava a cruz de Cristo. Então todo aquele que olha para a cruz com fé, para o sacrifício de Cristo na cruz, para o sacrifício substituto de Cristo na cruz, esse recebe a remissão dos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você nascerá de novo como? Se arrependendo dos seus pecados, ao ser confrontado pelas Escrituras, ao ser confrontado pelo Evangelho, e crendo em Jesus Cristo, na cruz de Cristo, olhando para o Cristo que derramou o seu sangue naquela cruz, olhando para Cristo, aceitando Ele como seu Salvador e o seu Senhor. Você precisa crer em Jesus para você nascer de novo. E o Espírito Santo regenerará o teu coração. Ele te dará uma nova vida. Por isso, importa-vos nascer de novo. A sua maior necessidade é nascer de novo. A nossa maior necessidade não é nos tornarmos ricos, não é sermos famosos, não é sermos mestres. A nossa maior necessidade não é viver muito tempo aqui nessa terra. A nossa maior necessidade não é sermos poderosos, não é sermos os mais belos. A nossa maior necessidade não é nem mesmo ter saúde física. A nossa maior necessidade é nascer de novo. Porque uma pessoa pode ter tudo, pode ter saúde física boa. A pessoa pode viver muito, já pode ser velha, ter vivido seus 80, 90, 100 anos. A pessoa pode ser rica. A pessoa pode viajar por todos os países. A pessoa pode ser famosa, ter status, posição social, ser aplaudido pelos homens, todos lhe elogiarem. Você pode, ser a melhor pessoa aos olhos dos homens, mas se você não nascer de novo, você não herdará o reino dos céus. Você não entrará nos céus. Entenda que a sua maior necessidade é nascer de novo. E isso só é possível mediante a obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Através do arrependimento que acontecerá no seu coração. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa reconhecer que é um pecador e olhar para a cruz de Cristo. Esse Cristo que foi levantado, que foi crucificado pelos seus pecados. Você precisa olhar para Ele com fé e crer de todo o seu coração que a sua morte é a base da sua salvação. Ele foi crucificado, Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então veja que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer na cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados, para que se você crer nele, você depositar a sua fé, a sua confiança nele, você receba
a sua salvação, a sua vida eterna. E assim você nascerá de novo. Você se tornará uma nova criatura, um filho de Deus. E por ser filho, agora se tornará herdeiro e co-herdeiro de Cristo, de todas as bênçãos celestiais, com direito a morar no céu por toda a eternidade, ao lado do Senhor. Então eu pergunto mais uma vez, você já nasceu de novo? Você já tem certeza que Cristo habita na tua vida? Porque a Bíblia diz que quem tem um Filho de Deus tem a vida, 1 João 5,12, mas quem não tem um Filho de Deus não tem a vida. Então você só terá nascido de novo se você tiver já o Filho de Deus na sua vida. Por isso, em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esse novo nascimento, ele é pela vontade de Deus. É Deus quem opera o novo nascimento na nossa vida, mediante o arrependimento e a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não adianta apenas nascermos apenas uma vez, somente uma vez. Quem nasceu apenas uma vez, morrerá 3 vezes. E quem nasceu 2 vezes, morrerá apenas uma vez. Me explique isso, pastor, como é que isso funciona? É isso que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia fala que existem 3 tipos de morte. Existe a morte física, que é aquela que você vai voltar ao pó da terra, onde vai haver uma separação do corpo do espírito. Existe, de acordo com a Bíblia, a morte espiritual, que é a separação agora em vida da criatura e do Criador. A Bíblia diz que nós estamos mortos espiritualmente, separados de Deus. E a Bíblia fala da segunda morte, que é a morte eterna. Ou seja, uma pessoa que morrer sem Cristo, sem nascer de novo, ela vai ser condenada a uma eternidade longe de Deus, no inferno. Essa é a segunda morte. É o terceiro tipo de morte que a Bíblia fala. Agora, se você nasceu a primeira vez, fisicamente, nasceu pela vontade do sangue, pela vontade da carne, pela vontade do homem, através da relação sexual do seu pai e de sua mãe, e nasceu a segunda vez, através da obra sobrenatural do Espírito Santo no seu coração, você só morrerá fisicamente. Porque a Bíblia diz que quem nasceu de novo herdará o reino dos céus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna e jamais morrerá eternamente. Nós não seremos mais condenados, porque a Bíblia diz em João 5,24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Nenhuma condenação há, Romanos 8,1, para os que estão em Cristo Jesus. Então eu pergunto, você já nasceu de novo? Se você já nasceu de novo, você não será condenado. Você está salvo, você já está seguro nas mãos daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso, lembre-se, importa-vos nascer de novo. É necessário que você nasça de novo. Isso é o que deve acontecer mais importante na vida do ser humano. Porque Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Não entrará no reino de Deus. Se alguém não nascer de novo. E esse novo nascimento é só mediante o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, por obra sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. Se você crê em Jesus, você vai receber essa vida eterna. Crer mais do que acreditar, é confessá-lo. Você crê, você deposita a sua fé, a sua confiança na cruz dele, e o confessa e o recebe como Senhor e Salvador, e passa a ser um seguidor dele, se comprometendo a obedecer sua palavra, a viver para a honra e a glória e o louvor do seu nome. Então, tome essa decisão de entregar sua vida a Jesus. Receba Jesus arrependido. Reconheça que você é um pecador, que você está separado de Deus, que você precisa se converter, que você precisa de Jesus. E aí você tomará posse da vida eterna
Jesus passará a habitar na tua vida. E aí nasce um novo ser, uma nova criatura. E entenda que as coisas velhas serão passadas. Deus apagará todos os seus pecados e lançará no mar do esquecimento. E você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus, um filho de Deus. Amém? Deus abençoe, meus queridos e minhas queridas, sua vida, que você guarde essa palavra no seu coração, que você compartilhe essa palavra para aqueles que ainda irão ouvir posteriormente, porque Deus poderá salvar mais algumas almas através dessa live também. Então compartilhe para que vidas sejam edificadas, para que vidas sejam salvas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Então faça isso, compartilhe em nome de Jesus com suas famílias, com seus familiares, com seus amigos, no WhatsApp, compartilhe no Facebook, compartilhe em nome de Jesus, para que mais vidas sejam alcançadas em nome de Jesus Cristo. Então vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo por esta palavra. E antes de orar, eu agradeço a Deus por cada pessoa que esteve comigo, conectado, graças a Deus por sua vida, cada irmão em Cristo, Deus abençoe, Deus abençoe a minha cunhada, irmã Ana Paula, meu irmão pastor Roberto Jânio, lá em Barra Duro, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a irmã Jaísa, acho que é a primeira vez que você está conectada, aqui conosco, seja bem-vindo, em nome de Jesus. A cruzinha já não perde uma, cruzinha, sempre está aqui conosco toda noite. A irmã Alzira, Costa, Deus abençoe, irmão Nonato, sempre estamos aqui juntos. Minha amada esposa, Sheiliane Belo, que também está comigo aqui, mas fica lhe ouvindo, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus por sua vida, sua família. Deus abençoe a vida de cada um que está online, que está na companhia. Em nome de Jesus, eu agradeço pela vida de todos vocês que estiveram conosco até agora. Então vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, louvado seja o Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor operou em nós um novo nascimento. Obrigado porque o Espírito Santo do Senhor nos regenerou, nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. E agora nós temos a certeza da salvação. Nós sabemos a quem servimos e para onde nós vamos. Então que quem ainda não tem essa certeza, Senhor Deus, que o Senhor coloque no seu coração, que o Senhor regenere o seu coração, que o Espírito Santo haja nesse momento, meu Deus, transformando a sua vida. Toca em cada coração, Senhor, para se arrepender, para se converter, para crer em Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Nós oramos e assim, por fé, te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Lembre-se do Salmo 4:8, Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo 3, versículo 5. Tenha uma boa noite, na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E amanhã, se assim o Senhor nos permitir, nesse mesmo horário, 11 horas da noite, estaremos de volta. Um grande abraço, meu mano pastor Roberto Jânio, Ana Paula, Deus abençoe a vida de vocês mais uma vez, que estão na live. Prazer imenso ter vocês aqui conosco, em nome de Jesus Cristo. A irmã Joelma Carvalho, lá em São Paulo, que todas as noites está acompanhando aqui conosco, em nome de Jesus. Ficamos muito felizes, viu, Joelma Carvalho? Deus abençoe sua vida e esteja sempre ouvindo e se alimentando da palavra de Deus, porque é uma das coisas mais importantes que nós fazemos nessa terra, nessa vida. Jesus disse que essa é a boa parte que não nos será tirada. Deus abençoe Melena, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe todos vocês que ficaram conosco até agora e até amanhã, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz, dê uma boa noite na presença do Senhor. Amém.